Então, hoje é bem bacana estar participando de mais uma apresentação aqui, uma web palestra do Telesaúde RS. E o tema que nós vamos estar conversando hoje, né, eu vou estar trazendo, é a avaliação multidimensional do idoso na atenção primária à saúde. Meu nome é Maria Cristina Achapuz Berleza, eu sou médica geriatra, trabalho na seção do idoso da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, no Departamento de Atenção à Saúde. E hoje, então, vamos conversar um pouquinho sobre um tema que é bem importante, da gente ter uma visibilidade, um conhecimento maior. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida mesmo durante a palestra, podem ir digitando, isso está sendo anotado, né? Todos os questionamentos estão sendo anotados, depois nós vamos conversando, vamos esclarecendo. Então, para nós termos uma ideia de como acontece o envelhecimento populacional no nosso país. Uma projeção nos diz que até 2025, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil vai ser o 6º país no mundo em número de idosos, né? Se a gente dimensionar isso, para quem enxergava o Brasil como um país de jovens, essa não é mais a nossa realidade. E uma das maiores dificuldades é a desinformação sobre a saúde do idoso e algumas particularidades e o envelhecimento populacional acarreta para a saúde pública, em especial no nosso contexto social brasileiro. Quando se fala em responsabilidades, né, segundo a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, é um documento de 2006, se coloca uma atenção à saúde do idoso, vai ter como porta de entrada a atenção básica, em especial, o nosso modelo de atenção prioritário, a estratégia de saúde da família. Nesse sentido, a rede municipal ela deve estar preparada para lidar com as questões do processo de envelhecimento, em especial em relação à dimensão subjetiva da pessoa idosa, investir na qualificação dos trabalhadores, especialmente em alguns pontos que dizem respeito à triagem, avaliação e acolhida desse idoso nos serviços de saúde. Esses desafios, então, que se colocam, fazem uma dupla responsabilidade, que a gente possa identificar idosos que têm um prejuízo funcional e têm a necessidade de um olhar mais criterioso por parte da equipe de saúde, ao mesmo tempo que deve-se promover o envelhecimento ativo, ou seja, deve-se promover que os idosos possam permanecer por mais tempo socialmente engajados e podendo aproveitar uma qualidade de vida. O que a gente entende, então, por envelhecimento ativo? É um processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. Esse termo foi cunhado por um geriatra carioca, que é Alexandre Alash, e criou, então, uma proposta, junto com a sua equipe, enquanto estava à frente da Organização Mundial da Saúde, no núcleo de doenças crônicas não transmissíveis, a possibilidade de países se tornarem amigos do idoso. Essa proposta do envelhecimento ativo tem como objetivo aumentar a expectativa de vida saudável e a qualidade de vida para todas as pessoas, inclusive as que estão envelhecendo e são frágeis, né? Que teria, às vezes, uma abordagem um pouco diferente. Porque qualidade de vida é um conceito extremamente amplo. Ela diz respeito à percepção individual da pessoa no meio em que vive. Ela vai ter que considerar objetivos pessoais, expectativas, padrões, preocupações, vai dizer respeito à saúde física, ao estado psicológico, ao nível de dependência desse indivíduo, vai trabalhar com as relações sociais, ambientais, suas crenças. Por ser um conceito tão amplo, a gente precisa dar uma abordagem um pouco mais subjetiva quando a gente faz uma avaliação desse idoso, né? Não basta apenas a gente verificar a pressão, ver se tem doença ou não tem doença.
e garantir com isso que o paciente, essas minhas medidas vão ser suficientes para ele ter qualidade de vida. Não, não é bem assim. Quando a gente estuda o envelhecimento, existem aspectos clínicos fundamentais que são importantes de serem considerados. O envelhecimento é um processo gradual e heterogêneo. O que quero dizer que o indivíduo, desde que ele nasce, ele está envelhecendo. E cada um vai envelhecer de uma maneira diferente, porque é o somatório de um conjunto de situações que vão ser apresentadas a esse indivíduo. Essas modificações que costumam e são diferentes de órgão para órgão, de indivíduo para indivíduo, e costumam aparecer a partir dos 30 anos, elas, em especial, guardam pouca relação com a idade cronológica. Elas vão, na verdade, corresponder muito mais com opções, escolhas de vida que o indivíduo vai ter. Essas modificações, depois dos 30 anos, quando a gente pode dizer que o indivíduo está envelhecendo, né? Elas podem ser mais precoces, podem ser mais tardias ou podem, inclusive, não surgir. O que a gente sabe bem é que 30% dessas manifestações de envelhecimento podem corresponder à nossa genética, né? Mas a maior parte delas, 70%, correspondem ao estilo de vida, ou seja, as opções que nós acabamos escolhendo para a nossa vida. Fumar, não fumar, fazer atividade física ou não, ter uma dieta mais rica em fibras ou não, ter menos estresse, ter um lazer, ter uma religião, tudo isso vai representar como nós vamos envelhecer no futuro. Mas mais do que isso, se ao meu redor, eu trabalho numa cidade onde não tem violência, onde não tem poluição, uma cidade onde eu tenho espaço para praticar minha atividade física, não adianta eu tentar ser saudável se eu não tiver uma estrutura saudável para eu viver, se eu não viver com respeito, se não existirem instrumentos sociais que possibilitem o meu protagonismo dentro da sociedade, eu ser um cidadão pleno, eu ter direito à escuta, ter direito a voto, ter direito a produzir nessa sociedade. Por isso o conceito de qualidade de vida ele é amplo e deve ser. Porque as doenças geriátricas, elas podem muito bem se apresentar como esse iceberg aí desenhado. Um percentual muito pequeno do que nós conseguimos enxergar das doenças geriátricas está manifesto. A maior parte das doenças estão escondidinhas ali abaixo do nível da água. E por isso que as patologias, as doenças dos idosos, elas, em especial para quem trabalha na área, elas são tão interessantes. E é praticamente um exercício de investigação, né? Como se fosse uma brincadeira de Sherlock Holmes. Assim, para a gente descobrir, a gente vai ter que olhar esse indivíduo na sua complexidade. A maior parte das doenças geriátricas tem manifestações muito frustras. Por exemplo, um idoso que tem uma pneumonia, ele não vai se apresentar como um adulto jovem com febre, dor para respirar, né, falta de ar. Ele às vezes pode ter só uma elevação da frequência respiratória. Ele não faz febre, em função dos mecanismos para fazer febre já estão um pouco prejudicados. Ele pode não manifestar nenhuma alteração, até mesmo às vezes na escuta do pulmão. Isso faz com que a gente precise ter uma abordagem mais customizada para avaliar esse idoso. E o que confere essa qualidade de vida? À medida que a pessoa envelhece, a qualidade de vida ela é determinada pela habilidade desse indivíduo em manter a sua autonomia e sua independência. Por autonomia, se entende a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais de como deve se viver diariamente, de acordo com as próprias regras e preferências. Por independência, se entende a habilidade de executar funções relacionadas à vida diária. E quando a gente pensa em fazer uma avaliação desse idoso no serviço de atenção básica, a principal ênfase que deve ser dada é nessa funcionalidade, na manutenção dessa autonomia e dessa capacidade funcional. A presença
de um declínio funcional pode, então, e é o principal indicador de presença de doenças ou alterações que ainda não estão diagnosticadas. A gente descobrir eles 2/3 que não estão aparecendo do iceberg, a gente vai precisar procurar o declínio funcional. E é por meio, então, da avaliação multidimensional da pessoa idosa que a gente pode fazer um balanço entre as perdas e os recursos disponíveis para sua compensação, para manter a qualidade de vida desse idoso. Quando a gente fala em alguns aspectos da geriatria e da gerontologia, existem alguns marcadores importantes, são síndromes, grandes síndromes geriátricas, são chamados de antes da geriatria, e de maneira mnemônica a gente utiliza os Is da geriatria, que seria a incapacidade cognitiva, a instabilidade postural, a imobilidade, a incapacidade comunicativa, a incontinência urinária, a iatrogenia e a insuficiência familiar. Buscando, então, identificar estas síndromes e se busca fazer uma avaliação multidimensional da pessoa idosa. A avaliação multidimensional, ela foi desenvolvida ainda no século passado, né? Os primeiros relatos são da mãe da geriatria, a doutora Marjorie Waring, e lá no Reino Unido, na década de 60, então, buscou um instrumento que é frequentemente interdisciplinar e que utiliza escalas de testes para fazer essa avaliação mais global da funcionalidade do idoso. Vai ter aspectos, então, que são clínicos, funcionais e psicológicos. O objetivo é planejar o cuidado, garantir um acompanhamento a longo prazo, ser diferente de um exame clínico padrão, né? Então, vai se ocupar de outras perguntas, ou vai buscar outras informações, além do exame clínico convencional, e enfatiza a avaliação da capacidade funcional e da qualidade de vida. Como nós falamos antes, autonomia e independência, os dois conceitos mais importantes para a manutenção da qualidade de vida do idoso. Quando falamos em autonomia, estamos falando em capacidade de decisão. Então, vamos estar avaliando a capacidade da cognição e do humor. Quando falamos ali em independência, estamos falando em execução. Tá? Então, vamos estar testando mobilidade e comunicação. Né? Funcionalidade, ele tem um canivete ali cheio de funções. Opa! Deixa eu voltar ali. Avaliação multidimensional, então, quando a gente vê a função da cognição, vamos estar vendo, então, memória, linguagem executiva, a função executiva, a linguagem, a parte da praxia, da gnosia, da função visoespacial, e de humor, vamos ver motivação. Uma outra partezinha desse slide que falava sobre mobilidade, quando a gente então vai testar postura e marcha, capacidade aeróbia, nutrição, a parte de comunicação, audição e fala. Esse instrumento, lógico que a gente não vai conseguir ler, está muito pequenininho, né? Mas esse é uma cópia do mesmo instrumento que vocês encontram no caderno de atenção básica número 19, que trata a respeito da saúde da pessoa idosa. Esse é um instrumento que no estado do Rio Grande do Sul, dentro da seção do idoso, nós estamos propondo para os municípios trabalharem. É cópia, na verdade, do instrumento que vem apresentado no caderno de atenção básica sobre saúde do idoso e se molda a uma pequena avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa. Avaliando, então, diferentes áreas, tem ali nutrição, visão, audição, incontinência, atividade sexual, humor, depressão, cognição, memória, função de membros inferiores, atividades diárias, algumas questões sobre risco de queda no domicílio e o suporte social. Por que é tão importante a gente pensar nessa avaliação? Primeiro, porque ela não é restrita a um único profissional de saúde. Ela pode ser feita por vários profissionais podem estar completando esse instrumento de maneira conjunta e nos consegue dar uma avaliação mais globalizada desse indivíduo em relação à sua funcionalidade e qualidade de vida. Vamos um por um, então, para nós apresentarmos esse instrumento.
Tem várias maneiras de nós utilizarmos, o instrumento é apenas uma sugestão para a sistematização das nossas ações. Se a gente não está muito acostumado no e perguntar, um instrumento sempre é importante, porque ele nos ajuda a criar uma rotina para a nossa prática. Isso não quer dizer que ele tem que ser sempre utilizado, ele é uma sugestão, mas que pode, de maneira importante, nos ajudar a lembrar do que é importante de ser perguntado na acolhida desse idoso no nosso serviço de saúde. Em relação à nutrição, então, quando nós pensamos em idosos, né, a gente lembra muito da questão da obesidade, é muito epidêmica no nosso país, né, a gente realmente tem uma epidemia da obesidade atualmente, mas vou dizer para vocês que quando a gente pensa em idosos, a gente lembra, tem que cuidar da questão da obesidade, mas o que mais nos preocupa é a perda de peso. Podemos considerar que os idosos, poderíamos dividi-los em dois grupos. Um grupo dos idosos que tem menos de 70 anos, que tem um perfil epidemiológico muito parecido com os adultos jovens, onde a gente tem essa alta prevalência de sobrepeso. Mas é para os idosos com mais de 70 anos e tem um perfil nutricional diferenciado, onde existe alta prevalência de baixo peso. E a pergunta é a respeito de perda de peso não intencional. Então, se o indivíduo perdeu mais de 4 quilos no último ano sem razão específica, registrar o peso. Lembrar de pesar os pacientes, né? Então, às vezes, quando estamos fazendo a triagem do paciente, o técnico de enfermagem pesa o paciente, anota, né, esse valor na folha. Não esquecer de ter esse valor é importantíssimo, às vezes, para uma decisão de acompanhamento ou de sequência de tratamento de um indivíduo. A avaliação visual. Avaliar se o paciente tem dificuldade para dirigir, ver TV ou fazer qualquer outra atividade da vida diária devido a um problema visual. Se ele tiver, né, então perguntar para dirigir, para ler, pode ser usado um instrumento de avaliação, uma revista ou um jornal. Quem já está no PSE tem já uma escala de Snellen e faz a utilização, né, as equipes que aderiram ao PSE utilizam já a escala de Snellen. Vamos utilizar a escala de Snellen para fazer até essa testagem visual para esse idoso. É extremamente importante a gente se aperceber que os sentidos dos idosos são importantíssimos de serem mantidos o mais aguçados e mais dentro da sua perfeição possível. Ah, mas todo idoso tem um pouquinho de problema de visão. Ok, mas vamos corrigir. Vamos mandar operar a catarata, vamos tratar o glaucoma, porque a prevalência dessas doenças é alta, mas traz um grande prejuízo funcional a esse idoso. Avaliação auditiva. Perda auditiva também é comum entre idosos. O déficit auditivo é causa de depressão, é causa de isolamento. Então, fazer o rastreamento anual de perda auditiva, a sugestão é o teste do sussurro, né? E ele é excelente para avaliar a compreensão de sons de baixa intensidade e alta frequência e são muito, inicialmente, o déficit auditivo do idoso, e essa perda auditiva mais comum do idoso, ela se apresenta dessa maneira. O examinador, então, fica de pé, fora do campo visual do paciente, uma distância equivalente a um braço do paciente estendido, e sussurra 3 palavras, né, enquanto na orelha contralateral faz uma pequena massagem no trato. O teste é positivo se o paciente não conseguir repetir corretamente o conjunto dessas letras. Sempre descartar cerume, fazendo uma avaliação do conduto através do exame e encaminhar para a audiometria se necessário. O Sistema Único de Saúde fornece aparelho auditivo, então é bastante importante a gente fazer o encaminhamento apropriado. Incontinência urinária. É extremamente comum nos idosos, é a nossa principal causa de institucionalização no país. A maior parte das pessoas tem vergonha, acham isso normal da questão do envelhecimento, e não é. Muitas causas são reversíveis e por isso devem ser investigadas. E perguntar diretamente, então, como é que a gente investiga? Bem simples. Perguntar diretamente se a pessoa perde urina ou se sente molhada. Isso já é o suficiente para a gente avaliar, para ter consciência, e esse pode ser um incômodo ou um embaraço. Definir a quantidade, ver a frequência e então investigar as causas. A questão da atividade sexual.
né? Muitos acreditam que o idoso não tem mais relação sexual. Isso é uma mentira, né? Muitas vezes é mais difícil para o profissional da área da saúde perguntar sobre atividade sexual do que para o idoso responder. Às vezes é mais difícil para o idoso responder a sua renda sobre a sua questão da sua atividade sexual. E às vezes ele tem muitas dúvidas. Então, às vezes, eu deixo aí uma citação da Coralina, que é bastante bonita, né? Para lembrar para vocês que às vezes pode ser bem simples. Perguntas do tipo: esse medicamento que o senhor está fazendo uso costuma dar problemas em relação à sexualidade em outros pacientes. Isso já aconteceu com o senhor? Ou mesmo, tem algum problema em ter prazer nas relações sexuais? Por que não perguntar? A gente vai ver como os nossos pacientes têm dúvidas e gostariam de se beneficiar de informações. Por que o idoso para de fazer sexo? Né? E é um questionamento que às vezes a gente faz pelas mesmas razões que ele para de andar de bicicleta. Por medo de cair, de ficar doente, por medo do ridículo ou por falta de bicicleta. Isso faz com que ele continue tendo dúvidas. Então, lembrar de perguntar sobre aspectos da sexualidade é importante, faz parte dessa minha avaliação rápida do idoso, até porque diz respeito à qualidade de vida desse idoso. Ali alguns exemplos, ó. O tipo de tratamento que o senhor recebeu pode tornar difícil as relações íntimas com seu parceiro, gostaria de falar sobre isso. Encontrar um lugar com privacidade pode ser difícil na sua situação, por exemplo, idosos que moram com filhos. Esse é um problema para você e seu companheiro. Mas lembrar de abordar sobre a questão da sexualidade. A questão da depressão, a prevalência de depressão é alta nos idosos, é um transtorno comum e precisa ser avaliado. É mais comum em mulheres. Uma sugestão é perguntar se o idoso se sente triste ou desanimado frequentemente. Em sendo uma afirmação positiva, uma sugestão é a escala de avaliação de depressão geriátrica, a DIESAVAGE, né? E é composta por 15 perguntas, né? onde o resultado nos dá uma forte suspeição de depressão. É importante a gente ter conhecimento desses instrumentos, lógico que não são eles necessários para a gente fazer um diagnóstico de depressão, mas eles podem nos ajudar a gente pensar a respeito da possibilidade da doença. Às vezes a gente acaba não percebendo isso na avaliação clínica. Em relação à eficiência cognitiva, ou a parte da cognição e da memória, o envelhecimento normal, a gente pode ter um espectro que vai do envelhecimento normal ao quadro demencial. Entre esse espectro, a gente tem envelhecimento normal, o déficit cognitivo leve, onde tem uma redução da memória, mas tem ainda uma preservação das atividades diárias e não tem, por isso, não consegue preencher critérios para demência, até a evolução para demência. Como é que a gente avalia isso na atenção primária? Teste das 3 palavras. Então, a gente diz para o indivíduo: olha, nós vamos fazer um teste da sua memória. Eu vou lhe dizer 3 palavras: limão, chave e balão. Eu vou pedir para o senhor prestar atenção, porque o senhor vai ter que repetir essas palavras no momento posterior. O senhor consegue lembrar? Limão, chave e balão. Aí conversa uma outra coisa, depois volta a dizer: eu lhe falei 3 palavras, o senhor lembra quais são? Falávamos sobre mobilidade, então, e todos os riscos que pode levar e da importância da gente estar estudando, estar trabalhando. Deixa eu poder passar. Da gente poder estar trabalhando para combater a imobilidade. Uma escala extremamente importante que avalia as atividades de vida diária é a escala de ATS. É o índice de ATS, que avalia a capacidade desse indivíduo em se vestir, em tomar banho, em realizar sua higiene pessoal, né, em conseguir levantar de uma cadeira, sentar ou deitar, ter continência do autocontrole do intestino e da bexiga e conseguir se alimentar sem auxílio. Tá? Esses simples marcadores de avaliação e são as capacidades para a vida diária são tão importantes e são grandes marcadores de perda funcional. O prejuízo de 2 ou mais desses índices, então se o idoso
parou de conseguir tomar banho sozinho, parou de conseguir se vestir, sinalizam a presença de alguma doença orgânica, muitas vezes, que até pode ter uma importância e uma gravidade. Por isso, quem vai à asa do paciente, quem avalia o domicílio do paciente, tem uma responsabilidade tão importante. Então, os agentes comunitários que estão presentes lá na residência dos nossos idosos, olhar como é que estão as adaptações desse domicílio, né? Olha o sapato que o idoso está usando em casa, se é aquele chinelo que faz ele cair, se é um sapato bem firme ao pé, como é que está a iluminação do domicílio, se deixa a luz entrar, se o idoso consegue enxergar onde ele está caminhando, se tem corrimão de apoio, se tem escadas, se tem tapetes soltos, como é esse domicílio do paciente. Isso é tão importante e dentro da minha avaliação do estado da avaliação multidimensional rápida da pessoa idosa, existem questões sobre o domicílio. Na sua casa tem escadas, tem tapetes soltos, tem corrimão no banheiro, por isso é extremamente importante em relação ao risco de quedas. E quedas, meus amigos, é algo extremamente grave para o idoso. A incidência ela aumenta com a idade, muitas resultam em fraturas e a incidência de fraturas, a taxa de mortalidade nos próximos 3 meses a uma fratura é elevadíssima. E mais da metade dos sobreviventes a uma fratura ficam dependentes, porque a gente falou antes, para as atividades de vida diária. Não voltam a caminhar, fazem síndrome de mobilidade, começam a ficar incontinentes. E aí, o prejuízo para a qualidade de vida desse indivíduo é muito importante. 2/3 deles que tiveram uma queda vão aí de novo nos próximos 6 meses. Portanto, a queda pode ser prevenida com informação. E a informação mais importante, se a gente considerar esse trabalho, que saiu na American Family Physician em 2003, mas ele é sempre atual, qual é a principal abordagem para reduzir quedas no idoso? É conversar sobre quedas e modificar o risco domiciliar. É o agente comunitário indo na casa, tirando o tapete, orientando o uso do sapato adequado. Nível de evidência A, o mais alto que a gente tem. O número de pessoas que devem ser tratadas para evitar uma queda ao ano são 5. Ou seja, se eu passar essas 5 informações, eu estiver sempre conversando, a cada 5 pessoas que eu falar essas informações, uma tem possibilidade de evitar de ter uma queda futura. Então, sempre perguntar sobre quedas. Teve uma queda no último ano? Quantas vezes? Né? Caiu. Com que frequência ele cai? Né? E fazer as modificações de risco domiciliar. O último dos itens da avaliação multidimensional é o suporte social. É importante que o idoso possa identificar quem poderia ajudá-lo caso fique doente ou incapacitado. É importante que isso fique registrado no prontuário da unidade de saúde. Quem seria capaz de tomar as decisões por ele, por esse idoso, caso ele não seja mais capaz? Quem é o seu porta-voz? Tem alguma decisão antecipada que gostaria de ser feita? Dificilmente a gente para conversar com isso com o idoso, mas é extremamente importante. É extremamente importante para que seja feito o desejo desse idoso enquanto autônomo, enquanto ainda capaz de fazer essa decisão. Né? Quem são as pessoas que ele confia? Qual o seu suporte social? Então, como verdadeiramente cuidar desse idoso? Fazer essa avaliação multidimensional, avaliando então o prejuízo para as atividades de vida diária, avaliando prejuízo cognitivo, avaliando perda de peso não intencional, risco de quedas, lembrar de checar a situação vacinal, evitar muitos medicamentos ao mesmo tempo para esse idoso e identificar o suporte social. Com isso, a gente garante que esse idoso possa ter uma qualidade de vida mantida e ao menos as oportunidades para que ele tenha essa qualidade de vida possam ser perpetuadas. Né? Envelhecer pode ser uma dádiva, até porque a outra alternativa é bem pior, né? Não estar vivo. Então, viver é uma dádiva. A gente tem que tentar manter que a nossa vida tenha a melhor qualidade possível, com isso, a manutenção da nossa funcionalidade e da nossa autonomia. Deixo então aí o meu contato, né? Fico à disposição se tiver alguma pergunta pelo chat, da gente tirar alguma dúvida e ainda responder nesses próximos minutos que ainda temos de conversa. Obrigada.